de história. E aí, estão preparados? Então, vamos dar início. Livro na mão, página 88, e vamos ver um pouquinho sobre a escola, que vocês estão sentindo tanta falta. Então, vamos lá dar início? Memória escolar. Vocês e suas famílias, a escola também tem memória e história. No passado, as escolas eram bem diferentes. Muita coisa mudou no jeito de ensinar e aprender nas escolas nos últimos 100 anos. Ao analisar fotografias antigas ou ler histórias de autores do passado, podemos conhecer essas mudanças. Na escola, meninos e meninas estudavam separadamente. Os meninos praticavam exercícios militares e atividades como marcenaria. As meninas aprendiam trabalhos manuais, como costura e bordado, porque eram preparadas para se casar, cuidar da casa e dos filhos. Os alunos eram tratados com rigorosa disciplina e aqueles que não se comportavam bem ou que não faziam as lições eram punidos pelos professores. Haviam muitos castigos. Apanhar com palmatória e com vara de marmelo, ajoelhar-se no milho e escrever uma frase várias vezes na lousa. Então, tudo isso acontecia no passado, lá antigamente, quando vocês ainda nem eram nascidos. E olha só aqui, gente. Aqui nós temos duas imagens da escola lá no passado. Então, vamos ver aqui, ó. Observe bem essa imagem aqui, desta sala de aula, e essa aqui. E olha só, nesta primeira imagem, o que vocês estão vendo aqui, o que nós estamos vendo, o que está retratando, na verdade, são aqui, ó, meninas, né, são moças, né, fazendo exatamente o que foi dito há pouco. Elas estão aqui, ó, aprendendo, ó, a bordar, a costurar. Porque, lembram? Elas se prepararam para casar e ter filhos, para ser donas de casa. Não tinha nada disso de aprender a ler e a escrever, não. E como vocês veem aqui, ó, a sala era somente de mulheres, porque não se juntava meninos e meninas. Nesta outra aqui, olha aqui, uma sala só de meninos. E aqui sim, ó, eles aprendiam a ler, a escrever. E era assim que funcionava no passado. Mas as coisas foram mudando, foram se modificando. E hoje não é mais assim que funciona. E olha só aqui, gente. Então, aqui nós temos, ó, nesta primeira foto, são alunos. E esse aqui é o fardamento, é o uniforme escolar que era utilizado antigamente. E todo mundo tinha que estar na escola com o devido fardamento. Ai daquele que não chegasse com fardamento correto. E aqui, olha, era uma sala de aula lá no passado. Todo mundo sentado direitinho, ninguém podia estar fazendo perguntas ao professor. Só o professor era quem sabia, estava ali para ensinar. Ninguém podia perguntar nada. Ai daquele que se atrevesse a fazer alguma pergunta ao professor. Ia ser castigado.
Ai daquele que conversasse, que brincasse, não podia. E quando ia tomar a lição, tinha que saber. Era obrigação, era obrigatório saber. Se não soubesse, ia ser castigado. Imagina se hoje ainda fosse assim. E olha só aqui, ó, os castigos. Nós temos aqui, olha só, essa peça de madeira que era utilizada para castigar. E vocês sabem o nome dela? Palmatória. E olha só o que é uma palmatória. Peça de madeira usada para bater na palma da mão. Então, essa aí era uma ferramenta utilizada nas escolas, nas salas de aula pelos professores para castigar aqueles alunos que desrespeitassem, que não obedecessem, que se fossem tomar a lição e eles não soubessem, né, eles seriam castigados também da mesma forma. Então, essa aí é uma das ferramentas que eram utilizadas para castigo dos alunos. E aqui, gente, nós temos alguns castigos, né, que os alunos sofriam, né, lá no passado nas escolas. Então, aí vocês podem observar, né? Esse daqui, vocês lembram, aquele que copiava no quadro várias vezes a mesma frase. O tempo foi passando e aí eles passaram a copiar em uma folha. Mas, na verdade, não era só em uma folha, eram algumas folhas. Ficar em pé de frente para a parede, né, ó. Apanhar aqui na palma da mão com a palmatória, aqui, ó. Isso aqui era mais antigo ainda. Então, isso aqui eram todos os castigos que os alunos, né, sofriam por desobedecer e por não fazer as coisas que eram pedidas. Hoje, atualmente, não é? Nos dias de hoje. Então, como nós vimos, ao longo do tempo ocorreram modificações no espaço escolar. Então, tudo, na verdade, mudou. A mobília, né, que são os móveis, mudaram. O uniforme, que é o fardamento, mudou. O material utilizado, né, para que os alunos estudem também mudaram com o passar do tempo. Então, no passado, muitas escolas separavam meninos e meninas, e algumas das disciplinas oferecidas eram diferentes para cada turma. Isso não é porque já tinha havido uma mudança, porque foi se ocorrendo as mudanças ao longo do tempo. Porque mais lá atrás era só menino e só menina. Depois, algumas escolas já começaram a aceitar meninas, e aí foram ocorrendo as mudanças. Então, a maneira de disciplinar os alunos era muito mais rígida, né, do que hoje em dia. Hoje, as crianças têm mais oportunidade de frequentar a escola do que há 100 anos. Porque, na verdade, há 100 anos atrás, não era nem obrigatório. Meninos e meninas estudam juntos e aprendem as mesmas matérias e conteúdo, que, como nós vimos lá no passado, não era assim. As meninas aprendiam o quê? A costurar, a bordar, né? Porque elas eram preparadas para casar, para ser donas de casa, para ter filhos. E os meninos não, né? Eles aprendiam a ler e a escrever. Então, além disso, né, os castigos físicos hoje são proibidos. Hoje não se pode mais castigar nas escolas. Porque antigamente não era assim. Se colocava, como vocês ouviram, de joelho no milho,
né? Se apanhava de palmatória na mão, ficava em pé olhando para a parede e tantas outras coisas. Então, todo mundo de cabelo em pé, não é verdade? E olha só, gente, nos dias de hoje, a diferença da sala de aula e do fardamento, né, do uniforme. Vocês lembram aquele uniforme até gravatinha tem, meiona longa, de sapato bem fechado, nada de tênis, era sapato mesmo, saia bem longa. Hoje não. O uniforme, o fardamento é bem mais leve, mais esportivo, bem mais simples. Mas os alunos ainda reclamam, ainda não querem usar o fardamento. E a sala de aula, olha quanta diferença, bem mais colorida, todo mundo sentado aí à vontade, em círculo, participando, podem falar, não conversar, né? Mas tirar suas dúvidas, participar da aula. Então, as mudanças foram bem grandes, né? E para bem melhor. E olha a sala de aula, quanta diferença também, não é? E olha aqui, ó, para vocês verem, né? Vocês sabem disso hoje, né? Levanta a mão, questiona o professor, tira a sua dúvida, né? Fala algo sobre o que ele está falando para acrescentar na aula. O professor aprende com o aluno, não como antigamente, que só o professor sabia, o aluno não tinha nada a ensinar. Mas na verdade não é assim, né? O professor aprende muito. Tá aqui, ó, o professor e aluno conversando, interagindo. Então, são mudanças bem legais e muito importantes para o crescimento, para o desenvolvimento dos alunos. E ainda, ó, sobre a participação dos alunos, como mudou? Juntos, reunidos, lendo, desenhando, criando seus próprios desenhos, fazendo suas criações, né? Utilizando a sua criatividade, trabalhando aí a coordenação motora, sozinho ou acompanhado, cada um da sua forma, fazendo da sua forma, do seu jeito, trabalhando em equipe, coisas que não aconteciam antigamente. E agora nós vamos ouvir, tá certo? A história. O birolho. O birolho teve 10 porque colou. Recebi a ordem de levantar-me. Minhas orelhas, na certa, estavam vermelhas, para combinar com a cor da cara. Meu coração disparava e em minha mente estava a carranca do professor Espinhel. Estava um castigo de ficar de pé de braços abertos e as reguadas a cada vez que o cansaço me obrigasse a abaixá-los. Os olhos da dona Zulmira lentamente saíram da direção do Adilson e cravaram-se em mim. Quero ver a cola. Bom, na hora eu decidi que tinha de falar a verdade e pronto. Eu fiz essa cola sim, dona Zulmira. Levei a semana inteira fazendo. Mas juro o que fiz toda a prova sem tocar nela. Muito bem. Então vamos ver. Quais são os principais afluentes da margem direita do rio Amazonas? Javari, Juruá, Purus, Madeira, Tapajós e Xingu. Respondi na hora. Como mais duas perguntas, dona Zulmira apareceu satisfeita e decidiu. Muito bem, você não fez uma cola, estudou fazendo resumo, sua nota continua valendo. Então foi isso que aconteceu. Então, bem aqui, gente, fala assim, ó. Ele diz assim, ó.
Na minha mente estava a carranca do professor Espinhel. O que é carranca? Olha só. É cara feia. Então, na mente dele estava a cara feia do professor Espinhel. E o que era que acontecia a cada vez que ele baixava o braço, né? Quando ele estava cansado, ele levava reguadas. Toda vez que ele cansava, né? E não aguentava, aí ele baixava os braços, então ele ia levando reguadas do professor. E era assim que acontecia. E como era o castigo que ele dava? Ficar de pé, de braços abertos. E por que que Dona Zulmira disse que ele não tinha colado? Que ele tinha estudado? Porque como ele passou uma semana, né, fazendo a tara da cola, e ele respondeu a todas as perguntas que ela fez na hora, então realmente ele tinha aprendido o conteúdo. Então, por isso que ela falou que ele estudou. E aí, gente, vocês viram um pouco, né, sobre a escola atual, a escola do passado, né? Vocês viram as mudanças que ocorreram, a questão dos castigos, das salas de aula como era, que antigamente as meninas elas não aprendiam a ler nem a escrever, elas eram preparadas para casar, para ter filhos, por isso elas aprendiam era a costurar, era a bordar, a cozinhar também. Então, tudo isso foi mudando, então vocês viram tudo isso nessa aula. Então, eu espero que vocês estudem, vocês façam depois a leitura desse texto sozinhos, leia o conteúdo, tá certo? Da página 88 e 89, realize a atividade bem bonito e me mande o registro, uma foto. Agora, eu vou pedir que vocês me enviem uma foto também com vocês, ok? Então, um abraço e até a próxima aula.